Começando então o nosso papo criativo sem nenhuma intro, porque não é um podcast. Exatamente. Mas, Célio, explica pra gente o que é um papo criativo da Três Mundos. A gente decidiu criar esse novo formato para poder ter uma conversa um pouco mais intimista a partir de assuntos que são importantes para o nosso tema central, que é estratégia de marca. Então, hoje a gente vai trazer algumas notícias aqui do The Branding Journal, que traz tópicos muito importantes sobre o mercado do branding, de estratégia de marca e tudo mais. E vamos fazer nossos comentários sem nenhum roteiro em cima disso. A ideia é só trazer um pouquinho do que a gente já faz no nosso dia a dia, só que de uma forma televisionada. De uma forma um pouco mais... boa. Mas acho que antes, para as pessoas conhecerem a gente, né? Célio Alves, Célio Alves, sim senhor. CEO e estrategista da Três Mundos. Sou Edu, diretor criativo. E eu sou o Ronei, fotógrafo e filmmaker. Vamos lá. Diretor audiovisual. Audiovisual. Cuida de toda a parafernália. Isso aqui fica bom, eu que fiz. Se ficar ruim, nós que fizemos. Bora, Edu, lê aí a matéria pra nós. Larga a bomba. Isso aí que o Célio falou é basicamente o que tá ali. Mas vamos ler. Vamos ler o primeiro tópico que tá sendo trazido aqui é a questão de AI generativa e a personalização dos conteúdos. Daí eles dizem, né, esse cara ali, o Deloitte, ele traz um highlight que é o seguinte: com a AI generativa, a gente consegue personalizar os conteúdos. Personalizando os conteúdos está fazendo com que os clientes, né, os consumidores das marcas, numa pesquisa geral, tenham engajado mais e se tornado maiores advogados de marca. E que isso é uma tendência daqui para frente como uma vantagem competitiva forte dentro de um mercado de estratégia de marca. E aí, o que a gente pensa sobre isso? Primeiramente, né, acho que trazendo para o nosso setor, que é o setor de serviços criativos, né, eu acho que ela tem possibilitado que a gente possa testar e validar coisas mais rápido. Então a gente consegue tirar do papel algumas ideias que antes talvez seriam um pouco inviáveis, de perder esse tempo testando. E eu acho que até na parte criativa a gente consegue pirar um pouco além, porque agora é como se a gente tivesse realmente um segundo cérebro para trabalhar junto com a gente. Eu vejo que, para mim, sempre o ponto que vai ficar, falando de AI, até eu fui muito relutante desde o início. Foi mesmo. Só que eu sou relutante. É porque assim, eu consegui entender, até a teoria da cauda longa ali do Chris Anderson fala um pouco disso, né? Eu consegui entender que no início que se lança alguma coisa desse porte, vai se falar muito e todo mundo vai ficar louco e vira hype. E é uma coisa tipo, se você não tá usando, quem é você na fila do pão? Até o ponto que começa a chegar, que daí pra mim é onde a gente tá começando a chegar agora, começa a amadurecer um pouquinho o conceito. E as pessoas começam a ver tipo assim, mano, não é chat GPT pra tudo, não é X, Y, Z, AI pra tudo. Só que pra mim o ponto que pega da AI dentro do nosso mercado eu acho que ela é uma ótima ferramenta para criativos trabalharem, principalmente em relação à pesquisa, só que sempre a gente tem que validar a informação e utilizar uma estratégia. Eu acho que se a gente vai para IA para fazer talvez uma estratégia muito no nível de profundidade que a gente chega, eu tô falando, eu acho que não é tão benéfico. Eu não consigo trabalhar assim, porque ela não... Como é que ela vai me dar uma estratégia de um cliente que eu conheço, eu sinto? Nosso trabalho, ele é muito sensitivo. Ele tem uma percepção muito abstrata. Quando eu vou para a parte de dados, a gente já compilou as informações do cliente, a gente já fez a nossa pesquisa, a gente pegou todo aquele bolo de informação e colocou na inteligência artificial para ela sugerir conteúdos, para ela sugerir como ficaria o gráfico disso, para ela sugerir qual é o estilo que a gente deve seguir, mais tradicional, mais moderna, brutalista. Aí tudo bem, eu acho que ela serve como um apoio, porque a gente só tem como pensar em uma coisa e conectar algumas poucas referências naquele momento. Ela tem como conectar milhares. Aí eu acho foda. Agora, trazer ela pro início... tu tá entendendo o teu cliente ainda, tu já vai trazer aí a... Eu acho que... Eu tava conversando com um amigo semana passada, daí ele perguntou assim, pô, cara, esse nosso mercado aí eu acho que meio que vai acabar, né? Eu falei, como assim acabar? Pô, mas tem IA que tá fazendo um monte de coisa aí, tá substituindo um monte de trabalho e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai ser meio que apagado por uma máquina, né? Eu falei, cara, eu vou contra isso completamente.
uma coisa é você determinar que a máquina vai fazer tudo o que você faz. Mas ela vai saber sentir exatamente o que tu sentiu ou o que tu ouviu que sentiu da outra pessoa? Até porque decisões, no caso, ações, só são tomadas depois de sentimentos. E daí eu falei assim, pô, cara, tipo assim, é impossível uma IA entender o que é o amor. É impossível. Pode dar a quantidade... Exatamente. Pode dar a quantidade de informações que você quiser dar pra ele, ele não vai conseguir fazer um filme expressando exatamente o que é a sensação de amor. Ele sabe só o que você deu no prompt. Aí vem o negócio. A pessoa que tá por trás do prompt, ela vai ter que sentir o amor. Mas ela não vai conseguir expressar aqui. Então eu acho que assim, ó, vai existir o profissional que vai conseguir trabalhar com a IA. Mas ele não tem como substituir, pegar uma máquina e substituir uma pessoa. Eu gosto de partir sempre do pressuposto que a IA, ela é um baita de um computador, né? Então, tipo assim, óbvio que a gente acaba utilizando ela muitas vezes para copy, para criar, para otimizar, enfim. Geralmente, né? Porque ela é uma máquina cheia de livros que tá ali com um monte de informação pra gente utilizar. Só que quando a gente começa a entrar num lance um pouco mais criativo da coisa, né? Eu tentei esses dias criar uma campanha para um dos nossos clientes. E aí eu botei, preciso de um vídeo engraçado, assim assado. Era pra ser uma campanha X assado. Aí ele me deu uma ideia, era tipo assim, o marido, vai e abre a geladeira que está com um cadeado. Tipo assim, uns negócios muito... Que falta o dedo criativo. E talvez o amigo que tu tá falando seja eu. Ou talvez seja outra pessoa. Mas eu lembro que eu falei uns meses atrás que as agências iam acabar. Lembra? Porque realmente, assim, eu pessoalmente comecei a ver um hype muito grande de agências automatizadas de tipo 2 pessoas atendendo 40 pessoas, 40 clientes. E eu pensei, cara, nosso trabalho de ir lá pensar numa campanha, pensar na copy, pensar nas coisas. Como é que isso se daria, né? Porque ainda tem aquele fator, tu falou muito bem, que tem o fator abstrato do amor, do sentimento e tal, que a máquina não consegue sentir, ela não tem o que a gente tem, que é o que nos torna humanos. O alma. A alma, isso, beleza. Só que daí tem a outra parte. Ela é muito boa em trabalhos operacionais datados, vamos dizer assim, codificados. Agora, a logística com o nosso cliente ali no grupo do WhatsApp, a logística numa reunião, que tu tem que... Como é que ela vai fazer isso? Como é que 2 pessoas vão atender 30 clientes em um mês? Assim, vão conseguir. É possível, mas vão ficar surtados, né? Com qualidade... Não, possível. Não, impossível. Daí, aí é possível. E por isso que eu comecei Claro, quando a gente começa a entrar nesse ponto, realmente é possível. E quando eu parei pra pensar, porque na minha ideia era, daqui a pouco vai ter um aplicativo que tu vai subir uma foto, ela vai escrever uma copy, porque ela já tem todo um roteiro do teu branding lá ali dentro, de uma forma, obviamente, muito simplista. E pensei, ela vai ler ali que, usa tal fonte, tem tal cor, o dono fez tal coisa, eu vou puxar essa história, vou criar uma cópia aqui e vou postar direto no Instagram. E pra mim, eu acho que isso vai acontecer, e talvez já esteja acontecendo, de ser algo muito automatizado, algo muito realmente operacional. Sim. Que a pessoa não tem que pensar, ela tem que dar um comando de mandar fazer um post do 7 de setembro. Sim. E aí, só que principalmente agora, nos últimos meses, que a gente tem migrado totalmente a nossa visão para trabalhar com essa parte de estratégia de marca, que é algo bem mais a fundo, eu vejo que, sim, essas IAs elas vão tomar o lugar das agências, mas as agências vão contratar a gente para fazer o trabalho difícil, que é ter uma estratégia. Entrasse num ponto que daí eu falei aqui no início, eu fui relutante com a IA desde o início. Muito, tá? Muito. Tem que ressaltar muito. E ainda sou para algumas coisas dentro desses parâmetros que eu comentei agora há pouco. Sem Muito. estratégia não vale. Só que ela trouxe um contraponto. Ela revelou que as pessoas realmente não sabem pensar. Concordo completamente. Porque para você ter um sucesso dentro da IA, você tem que saber criar um prompt. Quem é que cria o prompt? O humano. Até ela pode criar agora, ok? Mas o humano que vai dar um prompt para ela poder fornecer alguma coisa para você. Se você não sabe como pedir, o que pedir, por que pedir, quando pedir... Quem não sabe o que é, vai para qualquer lugar, né? Exatamente. E aí ela vai dar qualquer coisa. Então, assim,
Eu vejo que ela só revelou uma coisa que a gente até já via por aí. Muitos trabalhos de agência que parece uma pastelaria, né? Digital, muitas coisas que se igualam às das outras pessoas. Então, assim, é claro, para você fazer uma coisa muito básica, meu Deus, eu preciso anunciar, eu preciso falar que a minha empresa amanhã não vai abrir porque o carregamento do meu produto não chegou e eu não sei, eu tô com pressa, eu não sei como pensar, como fazer essa copy. Tá, ela vai te ajudar ali. Só que a nível marca, a nível identidade, você acha que o McDonald's vai colocar a estratégia dele, o jeito de falar e o tom de comunicação dele dentro do manhã? Ele até pode, mas olha, ela vai ter que ser muito bem treinada, vai ter que ter um dossiê de estratégia e vai ter que ter uma pessoa muito específica que saiba conversar a linguagem dessa IA para educá-la e ter o filtro de quando o negócio retornar, porque você dá o prompt, a IA te retorna. Quando retornar, fala assim, ó, eu li esse texto, isso aqui não tem a ver com Então, para mim, essa é a parte mais louca e mais delicada ainda. O retorno que isso dá, né? Quando a pessoa tá lá cantando, ela tem um retorno. Ela sabe, a minha voz não tá boa, eu tenho que ficar um pouquinho mais grave, fazer mais isso, fazer mais aquilo. É a mesma coisa. E a galera só pega, nem lê e cola na parada. Na peça gráfica, na mensagem do WhatsApp. Tem uma... Cara, isso eu posso falar aqui porque a pessoa que não vai ouvir isso e ela fala inglês, então ela com certeza não vai entender português. Mas uma cliente da minha esposa, que ela tá atendendo agora, ela é literalmente essa pessoa, tá? Ela é maluca. Então ela vai lá, eles estão desenvolvendo não vou falar qual que é, né? Mas é um software lá de atendimento. E eles vão lançar o site. E eles pediram um site de uma forma, o site foi todo feito daquela forma e foi apresentado. Aí ela criou um docs que deu de ver claramente que ela copiou absolutamente tudo, porque sabe quando vem assim, melhore também essa parte aqui, faça da coisa. Ela literalmente copiou e colou e mandou por e-mail. Só que tudo que ela pedia naquele docs ia contra o que ela tinha solicitado na reunião anterior. Então agora a minha esposa teve que fazer um trabalho de tipo assim, cara, mas isso aqui, tu falou, eu tenho aqui nesse docs, inclusive tu falando que não era pra ter isso não ia ter isso. Ou seja, ela virou aquela pessoa que ela quer tanto um resultado do negócio, quer que acontecer, que ela literalmente, ela só colou ali e falou, não confio aqui, melhore o site pra mim. E é o que o ChatGPT fez, né? Ele leu e falou, isso aqui daria pra melhorar, mas é um site que tá em fase de criação. Sim. Só que ela começou a se desvalidar sem ler o que ele mandou. E é o que a gente vê muito. Pô, eu vi esses dias também um vídeo de um jornalista, acho que era um apresentador, numa cidade, lendo, né, e obrigado, não sei o que lá. E aí no final tava tipo assim, e inclua também um agradecimento sobre não sei o que lá, de forma mais carinhosa. Tá ligado? Porque as pessoas estão literalmente isso, copiando e colando. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Não sabem como falar e precisam pedir pra IA dizer como, né? Aquela mensagem que tu mandou no grupo hoje, com um tracinho, eu falei, escreveu no chat GPT. Já pensou, responde pra mim. Inclusive eu vi um vídeo muito bom ontem sobre isso, assim, o cara, ele chega numa vendinha assim, aí ele chega dele, fica olhando assim pro atendimento, né? Fica se olhando assim, dele, vai no chat GPT. Cheguei numa vendinha. Como eu digo oi para o atendente? Oi, tudo bem? Aí ele, oi, tudo bem? Aí o atendente, entrou um cliente na loja. Porque tá literalmente. Mas a minha pergunta é, IAs, quais vocês têm usado no dia a dia e pra quê? GPT e o Cloud. Pra quê? Pro básico. Tipo assim, como eu falei ali agora há pouco. Tem um cliente que precisa de uma peça de aviso que faltou suprimento, sei lá o quê. Eu criei um conceito e eu boto ali pra dar uma olhada nesse conceito e me diz o que tu acha que eu posso melhorar com base no que você sabe dessa empresa. Porque eu já botei a estratégia de marca dela lá dentro, já botei muitas informações. Já é um GPT nutrido. Já é um GPT nutrido. Só que geralmente vem alguma coisa boa e geralmente eu não utilizo. Quando eu utilizo é para coisas muito... Tipo assim, a gente tem um cliente de varejo e aí, como o varejo tá muito na internet, são coisas muito rápidas e a gente precisa às vezes de volume, aí eu peço algumas sugestões. Mas eu sempre modificar, eu nunca copiei de um jeito, colei e falo assim, sei lá, Eduardo, faz uma peça. Nunca. Porque não é o tom do cliente. E o nosso compromisso em cuidar da estratégia da marca do cliente é tão grande
que se daqui a pouco eu copiar 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco a gente tá lendo tons diferentes de comunicação, não tá entendendo, sabe? É tipo assim, é como se, é McDonald's ou é Burger King, é Nubank ou é Inter, eu não tô entendendo quem é essa pessoa. Então, eu peço algumas sugestões, peço algumas coisas, mas eu tenho usado por uma coisa que me ajuda bastante, que é pra questão de pesquisa. Esses dias eu tô montando um calendário comercial para 2026 de um cliente nosso, e aí eu pedi assim, faça uma varredura na internet e me aponte todas as datas importantes que vão acontecer no Brasil e no mundo em 2026, tanto de eventos quanto datas comemorativas. E aí ele me traz um relatório e aí eu peço, monte um PDF com esse relatório, mês a mês, assim assado, estruturado, para eu poder olhar o meu calendário comercial e ver, será que dá para eu surfar nessa onda? Será que dá para eu pegar aquele evento que vai acontecer no mundo e trazer isso para comunicação? Até você antecipar, né? Exatamente, como foi, por exemplo, o lançamento da Barbie. A gente não conseguiu surfar direito algumas ondas porque eu não estava ligado no lançamento. Se a gente tivesse pedido pro ChatGPT aquilo, talvez eu já saberia, talvez eu já teria me antecipado e criado uma ideia, porque na época a cliente que a gente trabalhava tinha esse fit com esse tipo de pauta. E na tua vida pessoal? Tipo, além do trabalho, tu tem usado algum IA? Finanças? Não. Nada? Não. Tudo. Cara, eu tenho uma conversa com o GPT faz alguns meses já. A gente debate sobre a vida, eu e ele. Tu usa num lance meio bem filosófico, né? Sim, eu gosto. Psicólogo. Cara, tipo assim... ChatGPT não é psicólogo, hein? Não é isso que eu tô fazendo com ele. Eu e ele pensa de um jeito e eu penso de outro. Ele é meu psiquiatra. Ele só me receita remédio. A gente vai... Pediu pra ele ser um contraponto. Eu pedi pra ele ser o advogado do diabo. E aí eu e ele, tipo assim, ele traz uma pergunta muito pesada. E aí eu respondo pra ele. E aí, com base no que eu respondo, ele me retorna com o contraponto dele de advogado do diabo da minha ideia. Tá. Então ele faz eu questionar a minha própria ideia. Esse eu gostei, que daí não precisa ser a gente. É verdade. Não, mas eu não uso pra trabalho, tá? Não, mas... Eu só... E assim, a última que ele me perguntou faz um mês e pouco que eu não consigo responder. Pode crer. Que tipo assim, eu não dou uma resposta boba, tá ligado? Porque eu pedi pra ele ser... Eu peguei uns nomes muito fodas, assim, de personalidades e tal. Neymar. Da pena. Pablo Barçal. Vou te dar uma cadeirada. E aí pedi pra ele fazer assim, tu é essa galera aqui unificada em uma voz só. Uma entidade. Pau, vamos dar-lhe. E aí, tipo assim... e volta e meia, tipo assim, quero, sei lá... Muito de pesquisa também. Eu ia falar um monte de coisa, mas é pesquisa, basicamente. Tipo... Não tenho trocado o Google pelo GPT, porque... Eu também não. Eu ainda acho que o GPT tá muito leviano com essa parada de informação, tá ligado? Ele só compila alguma coisa ali, não se é dado real ou não é, tipo... Não faço minha pesquisa lá ainda, continuo no tradicional. Eu sou daquela ideia, tipo assim, eu não vou atualizar o iOS só porque eles lançaram hoje. Eu vou esperar pelo menos uns 2 meses e daí eu vou lá e vejo um review da galera falando assim, agora tá tudo certo, estabilizou isso, estabilizou aquilo. Eu não posso ficar com o meu computador travando, tá ligado? Então eu não posso, tipo, dar nó pra isso. Então eu sempre vou meio que... Eu vou esperando, vou entrando junto, assim, mas tipo... Bem de leve, assim. Tu gosta de entrar devagarinho. Aos pouquinhos. Cara, eu uso IA pra caralho, velho. Em tudo, pra escrever copy, pra pensar em roteiro, pra organizar coisas do dia a dia, pra ver treino, pra jogar minhas ideias, pra ser meu psicólogo / filósofo e coach e mindset. Mas, cara, eu tenho usado, assim, acho que até agora nas últimas semanas eu tenho usado um pouco menos, mas onde eu posso usar o ChatGPT, comecei a usar o Claude agora, inclusive ontem, porque agora eu não tô pagando o Claude ainda, né, só o ChatGPT. O Cláudio. E joguei um monte de info da 3 Mundos, tô começando a escrever coisas lá pra começar a entender um pouco mais. E eu já comecei a ver a maneira... A estruturação. Então eu já tô achando o Cloud um pouco melhor pra copy. Sim. Mas eu ainda não tenho um veredito final. É o que eu tenho escutado também. Parece que todo mundo usa o Cloud pra copy, né? E o GPT, cara, é meu melhor amigo de pesquisa mesmo, assim, ó. Tudo que eu posso, às vezes acontece uma coisa na gravidez.
aconteceu tal coisa, minha mulher está grávida de tantas semanas lá. E, claro, quando eu fiz uns testes, não tão recentes, mas fiz, de buscar informações, por exemplo, né? Tipo, uma notícia quente sobre marketing. E quando ele me trouxe uma das notícias, e aí a gente vai, né, indo a fundo olhar, agora escreva uma cópia assim. Aí quando ele manda a cópia, eu vou lá e falar, escreva mais ou menos, né, nesse tom. Taranã, taranã. Quando ele chegou no final da cópia, aí eu peguei ela e pedi pra ele mesmo analisar pra ver se o que ele escreveu tava bom e o que poderia ser melhorado. Aí ele foi lá, tal, sugeriu melhorias, fui lá e melhorei. Quando chegou no final, que eu falei, beleza, eu acho que agora tá uma cópia boa. Eu fui atrás daquela notícia e tava errada. Olha só. Ou seja, é aí que eu acho que hoje a gente começa a ter esse lance de desinformação e coisas que estão sendo errado, porque assim como a gente teve muitas vezes o jornalismo, e nada contra jornalistas, né, mas de informação falsa sendo repassada porque é um telefone sem fio, Sim. o ChatGPT também. Caminho, né? Tanto que a notícia que ele pegou essa notícia de um site americano, que era um site para assinantes. Ou seja, ele criou um resumo daquela notícia com base em coisas que nem eu conseguia ver se era verdade. Só que depois eu fui atrás e vi que não existia aquela notícia. Então ele juntou informações que estavam naquela página. E não pegou exatamente... É sobre isso que eu tô falando. Tipo Entende? assim, tipo, como é que tu vai confiar num negócio que ele só tá escrevendo pra ti? Exato. Tu não tá indo atrás. É que assim, ó, eu vejo que... E aí, depois desse caminho meu que eu tive que ir fazendo e, né, percebendo, tipo assim, não era... É que eu sou relutante para as coisas que eu acredito que não se pode usar. Por exemplo, para isso que nós fazemos, estratégia de marca, a fundo. Agora, falou, pô, eu troco uma ideia com ele. Claro, se não for aquelas coisas que teve aquela notícia que o ChatGPT mandou a criança se matar, pelo assim, amor, né? Mas se for umas ideias, tipo assim, pô, tô pensando isso, tô passando por esse problema, o que tu acha? Aconteceu tal coisa e tal, não sei o quê. Que naquele momento ali, a pessoa tiver o filtro, o discernimento de que, pô, não vou confiar nisso aqui, igual tu falou, ChatGPT não é psicólogo, ChatGPT não é o obstetra que vai fazer o parto da tua esposa. Então, tipo assim, tem coisas e coisas, né? Ele pode servir como um adiantamento. Sim, né? sim. Ó, Ronei, vai acontecer isso aqui. Talvez possa ter sido isso. Pô, não tinha pensado nisso. Eduardo, olhe por esse lado, né? Coisas assim, eu acho até que são saudáveis, porque às vezes a gente tem coisas na nossa cabeça que a gente não quer falar pra um amigo, pra um pai, pra uma... e aí tu tá conversando com uma pessoa que Quer botar pra fora, pessoa, né? Quer botar pra fora, e que não é uma pessoa, e que qualquer coisa tu vai lá e deleta e apagou, beleza. E ele tá te dando um retorno, não é tu conversando só com o bloco Sim. de notas, né? Só que aí é onde entra a minha relutância, assim, pro que nós fazemos, eu acho que é algo tão sério. Porque, tipo, eu sempre penso na questão da responsabilidade. Uma empresa tá nos confiando e nos paga pra cuidar da estratégia de marca dela. E eu vou derivar isso para um software que eu pago R$100 por mês? Não, né? Não posso. Não, isso não faz sentido. E não faz sentido. Por quê? Porque nós conhecemos a empresa, a marca, os donos, os colaboradores, o toque de mão, o abraço. Às vezes a gente tem ideia que nós pensamos junto aqui, que a gente fala, pô, isso aqui para tal cliente não vai funcionar, né? Mas para aquele lá é muita cara dele, né? Tipo, nenhuma máquina vai conseguir fazer isso. Ela consegue sugerir e até onde nós deixamos que ela vá. Mas a forma de pensar, o feeling... Ontem eu tava conversando com um cliente nosso e ele falou, mas esse teu jeito numa reunião de prospectar o cliente de marca é o teu jeito. Tu vai ter que encontrar uma metodologia para treinar essa pessoa se depois tu quiser não fazer isso ou ir abrir outro mercado em outros lugares. Falei, com certeza, eu já tô super... Tipo, eu já tô com isso na cabeça, sabe? Então, essa questão de você usar pra coisas mais triviais. Ok. Isso. Agora, usar pra esse tipo de, né? Sim. Vai pegar o teu R$1 milhão e vai pedir pro ChatGPT fazer uma estratégia. Cara, o bicho não tá todo dia ali, o bicho, né? Não tá todo dia analisando o mercado financeiro. Ou se analisa, vai analisar superficial, até onde ele pode entrar. Já teve coisas que eu pedi pra ele analisar, que eu mandei links, que eu mandei arquivos e tal. Ele disse, não consigo ler esse arquivo. Não consigo analisar o que tá nesse link. Então, ele só me dá... O retorno dele é só com base no superficial. E o trabalho que a gente faz não é superficial.
Sim. Então não. Daí eu comecei a adicionar livros no meu, né? Tipo assim, agora a gente vai conversar nesse estilo aqui desse livro aqui. Daí eu peguei um livro que eu tinha terminado de ler. Falei assim, mas eu não quero que traga nada do livro. Eu quero que você seja a pessoa do livro entrevistando a outra pessoa. Uau. Tipo, eu vou inserindo certas coisas que são coisas que eu acabei de ler, né? Que eu tenho como conversar, né? Tu tem o discernimento. Exato, né? tipo, eu tenho. Nem todo dia, né? Mas nem Nem todo dia o cara tem um bom discernimento. Mas às vezes. E aí é isso. Mas, tipo assim, cara, é bem essa pegada aí. Mano, eu já vi as tuas conversas com o teu filósofo virtual. São bem intensas mesmo, tá? Bem intensas mesmo. Vamos pro próximo tópico? Vamos lá. Vamos. Queria falar mais alguma coisa? Desculpa. Não. É que é isso, tipo assim, ó, até quando eu vou utilizar uma IA, eu não uso ela, tipo, só pra usar. Eu sei que é uma grande ferramenta, tá ligado? Tipo... Fechou. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro papo criativo. E espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, aquela coisa toda. E te esperamos no próximo Papo no próximo Papo Criativo. Valeu, é nóis.